Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus. Aí o outro vai dizer, mas o meu também que eu sigo também, ele é Deus. Um outro lá, de outra religião, ele vai dizer, mas o meu também é Deus. Então tá bom. Mas aqui tem um acréscimo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Já está agora complicando para o outro, né? Porque o outro disse que também é Deus. Mas aqui já está dizendo que ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E ele também é aquele que criou o universo. Ele é criador. Aqueles que estão seguindo outros deuses, eles vão embaixo de uma árvore, ficam lá e dizem que aquela árvore é Deus dela. É a deusa dela. Outros vão e acham que é o sol que é Deus. Isso se chama até panteísmo, né? Dizer que as coisas criadas, elas são deuses. Panteísmo. Bem, nós estamos dizendo que aquele que eu sigo, ele não é a árvore, ele não é o sol. Ele é o que criou a árvore e que criou o sol. Então ele é superior. Estão vendo? Ele criou o céu, criou o mar. Quantas pessoas nesse final de ano agora foram jogar rosas no mar para obter coisas boas para o... Isso é idolatria. Se jogar 7 vezes na água e você vai ganhar coisas. Então, se eu caio 7 vezes na água e vou obter alguma coisa, então a água é minha deusa. Mas hoje eu estou apresentando a vocês, não estou apresentando, vocês já sabem, eu só estou aqui relembrando. Eu estou dizendo para vocês que aquele que vocês seguem criou a água. Sem ele a água não existiria. Sem ele o mar não existiria, sem ele as árvores não existiriam, sem ele o céu não existiria, sem ele, e assim, etc, etc, etc. Você pode acrescentar o que quiser. Por isso que eu sigo Jesus Cristo. Eu não me dobro diante da criação para adorar. Eu olho para a criação e digo, eu olho para a criação e meu olhar transcende a criação, ou seja, vai acima e diz, obrigado Senhor por ter criado o céu, por ter criado a água que eu tanto preciso, por ter criado as árvores que me dão os frutos, por ter criado o sol que me aquece. Eu não me prostro diante do sol e digo, tu és o Criador, tu és o meu Deus. Não, eu digo, eu dobro o meu joelho no chão, olho para Deus e digo, obrigado por ter criado o sol que me aquece no frio. Vocês estão entendendo? Aqui é independente dele curar você, viu? Aqui é conceito que precisa ficar bem claro. Aí depois vem as curas. Depois vem os milagres. Mas o primeiro é essa certeza. Que ele é o Filho de Deus. E que ele é o que cria. E aqui vai dizer assim, olha. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Então todo esse universo que está aí, ele é sustentado pela palavra de Deus. Faça-se o universo, o universo se fez. Se ele disser, desfaça, o universo se desfaz. Estão vendo que vocês não seguem qualquer um? Não é qualquer um não, me desculpe. Vocês estão seguindo aquele que com a palavra dele, ele pode dizer, desfaça o universo e sumirá
tudo. Você não vai ver constelação nenhuma, você não vai ver estrela d'alva nenhuma, você não vai ver sol nenhum, você não vai ver lua nenhuma. Tudo está aí porque ele disse, faça-se. E aqui tem uma coisa importante. Tendo feito, por isso, a purificação dos pecados. Versículo 3. Então esse que nós seguimos é aquele que veio à terra para redimir todo o homem do pecado. Quem é pecador aqui? Isso. Eu pensava que a Elka não seria, né? Demorou? Está na dúvida? É só para acordarem. Então veja só. Ele purifica todo o pecado. O homem que permitiu que o pecado entrasse através da desobediência, comendo aquele fruto da árvore, o homem tornou-se pecador e agora ele vem para nos purificar, para tirar o pecado. Tem outro Deus que fez isso? Existe algum outro Deus por aí que tem tanta gente seguindo? Aqui eu vou abrir um parênteses e vou falar uma coisa. Muito cuidado, gente, de vocês seguirem a Deus pela cura ou pelas coisas que Ele poderá te dar. Porque tem gente que se afastou de Jesus, porque ele encontrou uma tal cura em outro lugar. E o que importa para ele é a cura que ele recebeu. Aí ele atribui aquela cura a um Deus. Mas a que Deus é esse? Que o curou. Ou que o enganou. Talvez vocês conheçam pessoas assim. Estou vendo aqui uma família aqui, ó. Por favor, ensine seus filhos a seguirem a Jesus Cristo. E não vão somente pela cura. E não vão somente pela resolução de algum problema. Porque eu estou dizendo, tem muita gente abandonando o cristianismo porque eles estão dizendo que eles não encontraram paz e não encontraram a solução para o problema deles. Eles encontraram a solução para o problema deles em outro lugar. Estejam atentos com esse negócio de oração do Pai Nosso, com essas questões de Ave Maria que são rezadas lá, com imagens. Vocês tomem cuidado. Porque o demônio sabe como fazer, viu? Ele engana. Ele sabe como pescar um cristão. Não, mas lá se rezava o Pai Nosso. É universal essa oração, né? Até os pagãos rezam. Não. Por que eu estou com Jesus Cristo? Porque Ele purificou os meus pecados. Com o sangue que Ele derramou na cruz. Mas Ele não faz nada na tua vida. Não, Ele já fez. Ele me redimiu. Ele me salvou. Com o sangue que Ele derramou na cruz. Mas você está cheio de dificuldade. É normal nesse mundo a dificuldade. Quem não tem? Você não tem não? Eu também tenho. Você não tem nenhuma dificuldade? Então se você não tem, vai ter. E não estou te amaldiçoando não, estou dizendo que é assim mesmo. Elas vêm, elas aparecem. Mas não é por causa da dificuldade que eu vou abandonar Jesus Cristo, não. Porque Ele purificou os meus pecados. Ele me redimiu, Ele me salvou. Ele me resgatou. Eu estava perdido e fui achado por Ele. Fui encontrado por Ele. Eu estava me autodestruindo. Estava numa destruição. E Ele me tirou da destruição.
Ah, mas você está na miséria, não importa. Ele é o meu Senhor. Na miséria também, Ele é o meu Senhor. E Ele vai ser. E na riqueza também Ele vai ser. O que eu não posso é, ou na pobreza ou na riqueza, eu não posso abandonar aquele que purificou os meus pecados. Mas por que você está dizendo que Ele purificou os seus pecados? Baseado em quê? Na Sagrada Escritura. Ah, mas isso aí foi criado pelos homens. Problema teu se você acredita. Para mim é inspiração de Deus. Se você acredita, se você acha que foi dos homens, não queira me obrigar, porque eu creio que isso aqui é inspiração de Deus. É de Deus. Aqui não é dos homens não, é de Deus sim. E dele eu não arredo o pé. Dele eu não me afasto. Ele é o meu Senhor sim. Vamos ver um outro conceito que tem aqui. Ele foi posto tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. Por que ele está falando aqui isso? Porque no tempo que essa carta foi escrita, as pessoas daquele tempo, eles acreditavam no poder dos anjos, que eram os anjos que faziam a mediação entre Deus e os homens. Quando eles tinham que conversar com Deus, tinham que passar pelos anjos, e os anjos, era aquela coisa toda. Aí ele está dizendo assim, olha, esse Jesus está acima dos anjos. Era uma superstição muito grande em relação aos anjos. Ele está acima dos anjos. Olha como é que ele termina dizendo assim, olha. Quando ele passou do céu, quando ele desceu do céu e entrou neste mundo, o Pai do céu disse que os anjos o adorem. Porque hoje existem seitas por aí, religiões aí, que fazem culto aos anjos. Por exemplo, nós não fazemos culto aos anjos. Nós pedimos a intercessão dos anjos. No livro do Êxodo fala que Deus disse que ia mandar um anjo que iria ficar conosco, que iria tomar conta de nós. Mas o anjo não é um Deus para nós. O anjo nos protege porque Deus nos deu a ele essa ordem para nos proteger. Mas o anjo não é Deus. Os anjos nos levam para Deus. Se tiver algum anjo por aí que está tirando você de Deus, desconfie. Esse anjo aí não é católico não, viu? Ele não tem Jesus como Senhor, não. Mas a carta aos Hebreus está dizendo que coisa belíssima. Até os anjos se prostram diante dele. Diante de quem? Daquele que nós seguimos. Até os anjos. Os anjos já adoravam lá. E ele estando aqui, os anjos descem para adorá-lo aqui também. Interessante, olha a pergunta que ele faz. A pergunta, olha. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, tu és o meu filho e eu hoje te gerei? Aqui se ele está falando dos anjos, você pode colocar qualquer Deus criado pelos homens que estão por aí, que tem por aí, que batem nas nossas portas. E que eu quero dizer, e que querem introduzir nas nossas escolas. Fazerem assim aquela salada de fruta. Você sabe o que é uma salada de fruta, né? Coloca um monte de fruta e bate. Querem fazer assim. Tem um monte de deuses. Um monte. Então coloca esses montes aí.
Você escolhe o que você quiser. Não, não é para escolher o que quiser. Já foi escolhido.